Todos os irmãos, começamos agora aqui mais um caminho, capítulo 12 de Êxodo, a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa dos hebreus, ainda como peregrinos, escravos, saindo do Egito. Verso de número 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. É o cordeiro que trazia a unidade. É o cordeiro que fazia as famílias se reunirem. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Interessante que 1 ano foi mais ou menos o período das pragas que foram lançadas sobre o Egito. Verso 6 do capítulo 12 do livro de Êxodo. O guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Próximo às 5 horas da tarde era realizada a Páscoa. Tomarás do sangue e o porão em ambas as obreiras, e na vega da porta, na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo, a cabeça e as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Um cordeiro inocente sendo imolado, e o sangue dos umbrais colocado nos umbrais da porta. Esse é o segredo. Acompanhe. Continuando a leitura. Verso de número 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, e a Páscoa é a Páscoa do Senhor. É rápido, é a saída do Egito, é a saída de vocês. Comam rápido. É saindo do Egito. Libertação. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Tem um detalhe aqui que eu queria deixar muito bem esclarecido. Quem passa pelo Egito não é um anjo. Quem passa pelo Egito é o próprio Senhor. O próprio Deus desceu e tirou a existência de todos os primogênitos das casas que não tinham sangue nos umbrais da porta. Foi o próprio Senhor que desceu. Ele não enviou nenhum anjo. Foi uma cristofania. O próprio Cristo desceu ao Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas,
fermento, hipocrisia, aparência que é, mas não é. Tira o fermento. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Por que a proibição de pão com fermento? Porque o fermento engana, o fermento incha, o fermento mostra uma coisa que não é. Então na Páscoa não pode ter fermento, na Páscoa não pode ter aparência falsa. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hortes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Percebam como Deus tem uma aversão àquilo que não é verdadeiro, aquilo que não tem essência. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei, tomai o cordeiro e as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia, marcai a vega da porta e seus ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará pela ferir os egípcios. O Senhor passará, verso 23, quando vi, porém, o sangue na vega da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Por quê? Porque se tem sangue, já teve vítima. Porque se tem sangue, já teve vítima. Não precisa mais ninguém morrer. O sangue era o testemunho que alguém já tinha morrido, então não precisa mais ninguém morrer. O sangue nos umbrais da porta era testemunho de que alguém já tinha morrido, então não precisa mais morrer. Quem está entendendo aí? Perceba isso. O sangue nos umbrais da porta é o testemunho de que não precisa mais ninguém morrer. Cristo estando na tua vida, não precisa mais ninguém morrer. A vida eterna, Cristo, caminho para a vida eterna. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios, livrou das nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Tem Cristo na tua vida? Tem sangue na tua vida? Está protegido, está guardado. Tem Jesus na tua vida? Está guardado. Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na Etiópia, todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite, verso 31, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Lavai também convosco vossos ovelhos e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam com o povo. Olha só, os egípcios
apertava-se com o povo, apressando-se em lançar fora da terra, pois diziam: todos morremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse as suas amassadeiras, atadas em trouxas, como seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediram, e despojaram os egípcios. Todos esses presentes que eles ganharam no Egito era para a construção do tabernáculo, mas que infelizmente alguns vão utilizar para fazer um bezerrozinho de ouro. O que você tem feito com as dádivas que Deus tem te dado? O que você tem feito com as graças que o Senhor tem derramado sobre a tua vida? Pensa nisso. Verso 37 do capítulo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Daríamos um total, se botarmos o casal de filhos e a esposa, um total de 2.400.000 pessoas. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. Esse misto de gente é um pouco de pessoas que se entusiasmaram com os milagres, mas o milagre não entrou dentro deles. Verso 39. Consideram os asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. É tempo de libertação, é tempo de transformação. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordem da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levará fora da casa, nem lhe quebrareis os ossos nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Não quebre os ossos do cordeiro, não quebre os ossos de Cristo na cruz. Porém, alguns estrangeiros se hospedaram contigo, quiser que celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e observará, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Por isso é um princípio interessante para participar da ceia do Senhor, ser batizado nas águas. A mesma lei haja para o natural, para o forasteiro, que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram, naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras, capítulo a capítulo, verso a verso, de forma devocional, de forma espontânea, natural, sem nenhuma anotação, de uma forma bem livre. Deus abençoe sua vida. Compartilhe nosso canal no YouTube, o Washington Silva. Lá vai ter todos os devocionais, desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. A gente vai fazendo essa construção. Deus abençoe a vida de vocês.